Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Olá, boa noite! Estamos começando mais um Conversa Franca, edição especial, hoje na terça-feira. Ontem, por motivos técnicos, acabamos suspendendo a programação e hoje voltamos aqui com carga total e, como sempre, aqui recebendo a nossa figura ilustre, nosso querido pastor José Nicolau, que já, como a gente estava brincando, já tem a carteirinha aqui do podcast, né? Já chega ali na porta, só coloca a senha, a porta já abre e, enfim, é uma pessoa muito querida, não só na Igreja Batista, mas eu diria até que em Limeira, né, pastor? Ontem nós estávamos conversando. Sua primeira e única igreja foi a PIB, né? A primeira igreja batista de Limeira, né, pastor? Sim. 40 anos de pastorado à frente da PIB, da primeira igreja batista. Pastorado único. Pastorado único. E deixei o pastorado em 2003 devido à enfermidade. Problemas de saúde, Mas né? continuamos a testemunhar de Jesus Cristo. Preparamos um folheto especial, entregamos 1, 2 por dia e usamos também computador, celular. Estamos em plena atividade, apesar de estarmos aposentados do pastoral. Pastorado, digo. Pastor, 80 e... quantos janeirinhos já? 82? 83. 8.3, 83 anos. Evangeliza no Facebook, que eu tenho visto suas postagens diárias no Facebook. O senhor entrega panfletos de evangelização, que eu já vi o panfleto, com uma mensagem evangelística. Participa, no mínimo, uma vez no mês. Tem meses que até esse mês vai ser 2, mas no mínimo uma vez por mês eu o chamo para vir trazer uma palavra aqui. Então, o senhor está com 83 anos e em plena atividade ministerial, né? Parou as atividades pastorais, mas não pararam as atividades ministeriais. O ministério, ele prossegue, né, pastor? Então, que interessante, né? Então, as responsabilidades eclesiásticas ali, pastorais, administrativas, tocar rebanho, administrar rebanho, né? Essas coisas, o jubilamento faz cessar. Mas o evangelizar no dia a dia, na fila do banco, na fila da padaria, né? Pegando um pãozinho quentinho, né? Falando do amor de Deus, isso é tremendo, né, pastor? E por falar em falar do amor de Deus, nós vamos receber mais uma vez uma palavra abençoada, ministrada pelo pastor Nicolau. Como eu sempre digo, eu faço questão de deixar aí em aberto, o tema que Deus coloca no coração do pastor é a palavra que ele traz, né? E mais uma vez, eu acredito que nessa noite vamos ser ricamente abençoados por esta palavra. Fique à vontade, pastor Nicolau, que Deus o use poderosamente. Amém. Boa noite, prezado ouvinte. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos aqueles que o temem. Amigos, hoje nós vamos falar sobre parábolas contadas pelo Senhor Jesus Cristo. Gostaria, antes disso, de cantar. Não sou nenhum cantor profissional, mas gosto muito de cantar. A canção é
de André Valadão de Lírios. Diz assim esse maravilhoso hino: solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estás. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas do mar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve ou crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm dissipar, tempestade no mar, da montanha o Mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão ele pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Oremos. Amado Pai Celestial, nós te louvamos por mais esta oportunidade que nos estás concedendo de proclamar a tua santa e bendita palavra. Rogo-te, Senhor, em favor de cada ouvinte, que o teu Santo Espírito possa atuar e que haja o devido entendimento da palavra. Oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como disse, hoje nós vamos falar sobre parábolas contadas por Jesus. Em Lucas, capítulo 15, nós temos a parábola da ovelha perdida. Diz assim o texto: certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para ouvi-lo. Os fariseus e os professores da lei o criticavam, dizendo: este homem se mistura com gente má fama e come com eles.
Então Jesus fez esta comparação: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois digo que, do mesmo jeito, vai haver mais alegria no céu por uma pessoa de má fama que se arrepende do que precisam se arrepender. Amado ouvinte, nós temos aqui o Senhor Jesus Cristo rodeado de adversários, de inimigos que eles os tinham. Eles, os fariseus, os escribas, estavam sempre por perto, sempre em volta do Senhor Jesus Cristo, para ouvi-lo. E aqui nós vemos eles criticando o Senhor Jesus Cristo, dizendo: este homem se mistura com pessoas de má fama. Então o Senhor Jesus Cristo contou a parábola da ovelha perdida para dar a necessária resposta aos seus adversários. Um homem possuidor de 100 ovelhas, de repente, uma delas se desgarra. E ele, então, deixa no campo as 99 ovelhas e vai à procura da ovelha desgarrada. Ele diz para os seus inimigos que aquelas que estavam no campo estavam seguras, estavam protegidas, e que ele precisava ir à procura da ovelha perdida. Sai ele então à procura desta. Anda, e de repente ele vê aquela ovelhinha. Corre, abraça a sua ovelha, coloca-a em seu ombro e volta com a sua ovelha, se ajuntando com as demais que estavam seguras, e as conduz para o seu aprisco. E muito feliz pelo fato de ter encontrado a sua ovelha, ele então chama os seus amigos, os seus conhecidos, e diz assim: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois digo que, do mesmo jeito, vai haver mais alegria no céu por uma pessoa que se arrepende do que por 99 boa fama que não precisam se arrepender. Ele, então, realizou uma festa com os seus amigos, ficou muito feliz por ter encontrado a sua
ovelha que estava perdida. Sempre, como sabemos pela palavra de Deus, que uma pessoa que é evangelizada e que entende a evangelização, entende o plano de salvação preparado por Deus através da pessoa de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, abre o seu coração e convida Jesus para entrar. Diz a palavra de Deus que há alegria lá no céu por um pecador que se arrepende. Porque, meus amados ouvintes, ninguém jamais pode salvar a não ser a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se alguém pudesse levar o planeta a tiracolo e chegar perante Deus pedindo a entrada, ele não vai entrar, porque ele tem o plano de salvação. Salvação que desde lá no Éden, aliás, foi ele quem pregou o primeiro evangelho na terra, e está lá em Gênesis 3,15, onde ele fala sobre a serpente que enganou Eva. E Eva então comeu do fruto, o qual o Senhor Deus havia proibido. Comerás de todos os frutos do jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás. Satanás foi quem disse isso para a mulher. Ela então se interessou. Vou ficar como Deus sabe? Então ele aceitou a proposta de Satanás, comeu do fruto e foi ao encontro de Adão, o seu esposo, que também caiu em pecado e comeu a fruta, e perderam aquele estado glorificado que gozavam lá no jardim do Éden. A mulher, disse Deus, teria grande sofrimento para ter filhos, e o homem teria agora que lavrar a terra, enfrentando cardos, enfrentando espinhos, enfrentando o sol que se tornou quente. Os dois passaram a sofrer como consequência da desobediência ao mandamento do Senhor Deus. Meus amados ouvintes, gostaria também de fazer referência a mais uma parábola, a parábola da moeda perdida. Jesus continuou contando as parábolas. Diz aqui, no capítulo 15, a partir do versículo 8, o seguinte: Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata e perder uma, vai procurá-la, não é? Para encontrar a moeda perdida, acende a lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. Quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois digo que assim também os anjos de Deus se alegram por causa de uma pessoa de má fama que se arrepende. Aquela mulher possuía 10 dracmas, um valor razoável, estimativamente, traduzindo aquela moeda, aquela dracma,
nós teríamos aí um valor mais ou menos de R$70, um dinheiro razoável. Ela então ficou muito preocupada por ter perdido a sua moeda. Então, ela faz todo o empenho possível, ela envida esforços para encontrar aquela preciosa dracma, aquela pequena moeda de prata com o valor que já citamos estimativamente de R$70. Ela encontra a moeda. Como vemos no texto, ela pegou a sua vassoura, ela usou a sua lamparina e ela passou a varrer o assoalho da sua casa. Varreu, iluminou, procurou, encontrou e ficou muito feliz. E aqui, então, repete as palavras que vimos em relação à parábola primeira citada da ovelha perdida. E diz aqui que ela, chegando à sua casa, chamou os amigos e vizinhos: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Desculpe, a minha dracma perdida. Então houve muita alegria, muita satisfação. E no verso 10 diz assim: pois digo que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de uma pessoa de má fama que se arrepende. Temos em seguida o Senhor Jesus Cristo contando mais uma parábola, a do filho pródigo. Diz aqui a palavra de Deus, prosseguindo, o capítulo 15 de São Lucas, versículo 11 em diante. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: pai, quero agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para outro país. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou toda a herança que havia recebido. Depois de gastar tudo, houve uma grande fome naquele país e o rapaz começou a passar necessidade. Então, procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda, a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Caindo em si, pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado seu filho. Aceite-me como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali
e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o rapaz disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado teu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham nele um anel e sandálias. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi achado, e começaram a festa. Meus caros ouvintes, esta é então a parábola intitulada O Filho Pródigo. Nós temos aqui a seguinte interpretação: quem era o pai ali? Era a pessoa do Senhor nosso Deus. E esse rapaz que, ao depois de pegar a parte da fazenda que passou a lhe pertencer, saiu de casa e foi para um outro país. Aqui nós temos o retrato, a figura daquela pessoa que abandona a pessoa do nosso Deus e vai gozar os prazeres do mundo. Aliás, nós estamos, como tenho dito, já começando a viver dias escatológicos em nossas vidas, ou seja, os acontecimentos finais que prevêem a vinda gloriosa, a segunda vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como disse, estamos já no princípio escatológico. Só não sabe disso aqueles que ignoram as sagradas Escrituras, aqueles que não têm conhecimento da pessoa de Deus e da pessoa de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Meus amados ouvintes, vemos então a atitude seguinte daquele rapaz. Mas antes de prosseguir, gostaria de falar também sobre a situação em que ele passou a se encontrar. Longe de casa, em outro país, ele ajuntou-se a muitos amigos. Tinha muitos amigos enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele tinha recursos em seus bolsos. Meus amados ouvintes, ele ficou numa situação terrível. Ele ficou num estado tão depravado que ele, na farra, gastou tudo quanto tinha e ficou com zero dinheiro no bolso. Ele, então, com fome, procurou saciá-la. Foi, então, a uma certa fazenda
conversou com o fazendeiro, pediu serviço para o fazendeiro. E o fazendeiro, então, mandou que ele fosse tomar conta de porcos. Lá, então, vai aquele moço que tinha tudo para viver uma vida feliz, a apacentar porcos. E ele, então, olhava para as bolotas, olhava para as comidas ou a comida dos porcos e desejava comer uma bolota, mas não tinha autorização para fazer. Ele então começou a pensar em sua casa: quantos de meu pai, quantos trabalhadores na sua fazenda ele os tem. Lá há muita fartura. Eu nunca passei fome, desculpem. Ele então caiu em si e tomou uma decisão: vou voltar para a casa de meu pai, porque lá existe abundância de pão. Eis aqui então um pecador arrependido. Representa aqui na parábola exatamente um pecador que reconhece os seus pecados, dos seus pecados se arrepende e passa então a se converter, a dar meia volta, a fazer uma conversão. E, meus amados amigos, ele vai então de volta para sua casa. E diz a palavra de Deus aqui que o pai não via a hora que ele voltava, desculpem. E ele então viu que o seu filho estava se aproximando. Ele correu e abraçou o seu filho. E ele então deu ordem ao empregado: veste uma veste nova no meu filho, coloca alparcas em seus pés e tragam o bezerro cevado, tragam o bezerro gordo. Vamos festejar, vamos nos alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Então diz aqui a palavra de Deus que há alegria lá nos céus, alegria nos anjos dos céus, por um pecador que se arrepende. Gostaria também, caminhando para o final, de fazer um relato sobre mais uma parábola contada pelo nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, intitulada As 10 Moças. Jesus disse no capítulo 25 de São Mateus, nós temos as suas palavras, nós temos a narrativa. Vejamos, naquele dia, o reino dos céus será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não arranjaram óleo de reserva. As outras levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. O noivo estava demorando e então elas começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite,
ouviu-se um grito: o noivo está chegando! Venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças, sem juízo, disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que temos não dá para vocês e para nós. Se querem óleo, vão comprar. Então as moças, sem juízo, saíram para comprar óleo. E, enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, deixa-nos entrar. O noivo respondeu: eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia, nem a hora. Meus amados ouvintes, nós temos aqui a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo como um noivo. Ele aqui está sendo considerado como um noivo e ele considera a sua gloriosa igreja como a sua esposa. E ele um dia vai voltar. Será o segundo advento do nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Então, como nós vemos aqui, muitos crentes atualmente estão preparados, não estão com as suas vasilhas sem azeite. A exemplo daquelas 5 virgens relatadas na parábola que tinham azeite em suas lamparinas. Ocorreu então que todas elas, as 10 virgens, se adormeceram, dormiram, e de repente, à meia-noite, ouviu-se um grande grito: aí vem o noivo! E todas elas, então, foram despertadas. Mas aconteceu uma coisa muito triste para 5 delas, que são chamadas de virgens sem juízo. Aquelas outras primeiras relatadas eram ajuizadas, pois traziam reserva caso necessitassem. As desavisadas 5 outras virgens ficaram então decepcionadas ao perguntarem para aquelas que tinham a reserva se elas podiam ajudá-las a fim de que pudessem, encher as suas vasilhas de óleo. Mas as ajuizadas
disseram: não podemos, porque poderá faltar a nós e faltar a vocês também. Ide aos que o vendem e comprai-o. Então elas saíram e foram à procura da compra do óleo que necessitavam. E, ao depois, abastecidas de óleo, elas voltaram. Chegando lá, bateram à porta, mas a porta estava fechada. Então, a pessoa aqui que representa o noivo, a pessoa de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, abriu a porta e disse para aquelas desavisadas: eu não as conheço. E ele então encerra dizendo: eu não sei quem são vocês. Que tristeza! Eu não sei quem são vocês. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo vier para arrebatar a sua gloriosa igreja, agora passando da segunda vinda, segundo advento, para o arrebatamento da igreja, ele não pisa na terra, ele fica lá no ar e passa então a realizar a sua obra da ressurreição daqueles crentes que morreram salvos pelo nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, que se encontravam no lugar para onde vão aqueles que são salvos por Jesus Cristo, ou seja, no lugar intermediário entre o julgamento e o juízo final, ou seja, paraíso. E, meus amados ouvintes, são então arrebatadas, e aqueles crentes e aqueles cristãos que, quando o Senhor Jesus Cristo vier para o arrebatamento, mas não estando preparados, não vão poder subir, vão ficar aqui na terra. Meus amados ouvintes, muitos daqueles que vão ficar, porque não estarão preparados, são aqueles cristãos, são aqueles crentes que estão voltados para as coisas desta terra, procurando riquezas aqui nesta terra, procurando prosperidade neste mundo, amando as coisas deste mundo, e não poderão ser arrebatados. Dessas pessoas que ficarão, a maioria certamente, quando o anticristo quiser colocar o seu número na mão ou na testa destas pessoas que não foram arrebatadas, certamente muitas delas vão negar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vão receber o sinal da besta e serão condenados ao fogo do inferno. Por outro lado, certamente haverá aquelas pessoas que não puderam subir, mas que vão se manter fiéis, que vão se manter firmes
perambulando por este mundo, procurando, por exemplo, onde encontrar uma comida, onde saciar a sua fome, um teto para se abrigar. Meus amados ouvintes, vejam então as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz para aquelas que não estavam preparadas: vigiai e orai, porque não sabemos a hora que Jesus voltará. Amigo, eu faço um apelo a você nesta hora. Abra o seu coração e convide o Senhor Jesus Cristo para nele entrar. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus Cristo diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, ou seja, em sua vida, e com ele cearei, e ele comigo. Vejam aqui a oportunidade que Jesus está dando para você também, que não é crente em Jesus Cristo, que ainda não o recebeu como seu único e todo suficiente Salvador. Eis aqui o convite de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, notamos aqui que o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, respeita a liberdade, o livre-arbítrio que Deus deu ao ser moral, ao homem que ele criou. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei e com ele cearei, e ele ceará comigo. Prezado amigo, não sabemos a que hora nós vamos partir. Eu sou livre, você é livre, e não há coisa mais preciosa em nossas vidas do que a nossa liberdade. Ninguém quer perder a sua liberdade. E Jesus Cristo aqui está respeitando exatamente a liberdade que Deus deu ao homem. E eu, neste momento, terminando, apelo a você, se você ainda não está salvo, se você ainda não tem a esperança da vida eterna para viver lá no céu, use a sua liberdade para fazer a maior decisão da sua vida, que é abrir a porta do seu coração de par em par e convidar o Senhor Jesus Cristo para adentrar ao seu coração, à sua vida. Que Deus te abençoe para tanto. Gostaria agora de orar
em seu favor. Oremos. Amado Pai Celestial, nós te louvamos pela mensagem da tua palavra pregada neste momento, parábolas contadas pelo nosso Senhor e amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pai amado, tu és onisciente e conhece todas as coisas. Tu sabes, Senhor Deus, que o que está ocorrendo, o que está acontecendo em certas famílias. Pode ser que exista algum ouvinte que está retido numa cama, em sua própria casa, ou na enfermaria de um hospital, ou enfrentando outros tipos de problemas em suas vidas. Ó Pai Celestial, eu intercedo nesta hora. Visita, Senhor Deus, a cada ouvinte da tua santa palavra, segundo o seu problema, segundo a sua dificuldade, e resolve, Senhor. Nós sabemos que tu podes todas as coisas. A tua pessoa é caracterizada pelo atributo chamado onipotência, ou seja, Deus pode tudo. Ele pode resolver o seu problema. Portanto, abra o seu coração e apresente o seu problema com fé, com esperança, e ele vai ouvir a sua súplica, a sua oração, e vai resolver o seu problema, seja este, seja aquele. Que Deus, portanto, te abençoe. Oramos em nome de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Uma ótima noite e bom descanso para você. Nosso abraço. Amém. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.